Boa tarde, pessoal. Vamos então aí finalizar a nossa semana com a correção das atividades do dia 3 de julho de 2020, tá? Eu trouxe aí nessa sexta-feira para vocês uma atividade de português e matemática, tá bom? Começando aí pela matemática, no nosso livro EMAI, na página 42, a gente tinha alguns probleminhas para estar resolvendo. Então, vamos lá. EMAI, página 42. O primeiro probleminha diz o seguinte, ó. Para ir à festa de Silvana, Soraya está indecisa sobre qual roupa usar. Ela tem 3 blusas nas cores branca, preta e lilás e 3 saias, sendo uma rosa, uma amarela e uma verde. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir, escolhendo uma blusa e uma saia? Então, pessoal, sempre que a gente tem aí probleminha sobre possibilidade, tá, de quantas maneiras diferentes, a gente costuma resolver com uma multiplicação, tá? Eu vou pegar as 3 blusas e multiplicar pelas 3 saias, tá? Então, ficaria assim, ó, 3 vezes 3, tá? A gente sabe que 3 vezes 3 dá 9. Então, de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? Escolhendo uma blusa e uma saia, tá? A gente multiplicou 3 vezes 3, deu 9. Então, você vai escrever lá na sua resposta, tá? Sempre no probleminha tem que pôr resposta, tá, gente? Ela pode se vestir de 9 maneiras diferentes, tá? Então, assim que fica aí a solução do meu probleminha. Probleminha B. Para ir à festa, Pedro tem 4 camisetas nas cores verde, branca, amarela e vermelha e 3 bermudas nas cores preta, branca e azul. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir, escolhendo uma camiseta e uma bermuda? Então, pessoal, mesma coisa, probleminha envolvendo possibilidade aí de quantas maneiras, tá? A gente vai pegar a quantidade de camisetas e multiplicar pela quantidade de bermudas. Então, eu vou pegar a quantidade de camisetas, que são 4, e multiplicar pelas 3 bermudas, tá? 4 vezes 3 é 12, tá? Então, se você multiplicar 4 por 3, dá 12. Resposta do probleminha, tá? Ele pode se vestir de 12 maneiras diferentes, tá? Essa seria, então, aí a resposta do probleminha, tá? Deixa eu pôr um ponto final aqui na de cima que eu esqueci. Probleminha da letra C. Paulinho tem 8 maneiras diferentes de se vestir para ir a uma festa, usando uma camisa e uma calça. Sabendo que ele tem 4 camisas de cores diferentes, quantas são as calças? Então, pessoal, aí eles já estão dando pra gente o contrário, tá? Ele já deu a quantidade de maneiras, então você não precisa calcular quantas maneiras. Você vai ter que descobrir quantas são as calças, porque a gente tem a quantidade de camisa, mas a gente não tem a quantidade de calças, tá? Se para eu achar de quantas maneiras diferentes ele poderia se vestir, eu estaria fazendo uma multiplicação, para eu poder achar esse dado que está faltando, eu tenho que fazer a operação inversa. Qual o contrário da multiplicação? É a nossa divisão, tá? Então, eu vou pegar aqui, no caso, as 8 maneiras, tá? E eu vou dividir por 4, tá? Então, a gente tem que fazer aí uma divisão. Deixa eu pôr aqui a minha chave da divisão. Então, vamos lá. 8 dividido por 4. Se a gente for olhar na tabuada do 4, o resultado que dá 8 é 4 vezes 2. Então, aqui eu faço o contrário, né? 2 vezes 4, 8. 8 tira 8 dá 0, tá? Então, eu ponho o zerinho aqui.
Deixa eu só colocar os sinaizinhos, né? Pra nossa continha ficar certinha, tá? É uma continha de menos, tá? Esse zero cortado aqui. Prontinho. A nossa divisão, ela ficaria assim, tá? Então, aí a gente tem que fazer a continha de dividir. Eu pego quantas maneiras ele tem diferente de se vestir e divido pela quantidade de camisas. E aí, eu acabo achando a quantidade de calças, né, que ele tem. Então, vamos colocar aqui na resposta, tá? Quantas são as calças? As calças, ou a gente pode colocar são 2 calças, né? Acho que aí já fica completa a nossa resposta, tá? Então, aí a gente teve que fazer a operação inversa para achar o dado que estava faltando, que era a quantidade de calças, tá? Então, são 2 calças. Esses eram os probleminhas de matemática, tá? Eu passei só a página 42, né? Para vocês estarem resolvendo, então era só essa página. E agora a gente vai para a parte de português, então vamos lá. Texto informativo. Por que algumas aves voam em bando formando um V? Livro didático, página 111. Então, pessoal, vocês tinham aí que ler o texto da página 111 para responder essas perguntas. Então, vamos lá no livro para ler o texto, tá? Vamos lá. É esse texto aqui, ó. Por que algumas aves voam em bando formando um V? Elas parecem ter ensaiado, mas é claro que isso não acontece. Olha aqui na imagem que bonito, né? Elas voando em V. Ó. Quem nunca viu ao vivo já observou em filme ou desenho animado aquele bando de aves voando em forma de letra V. Segundo os especialistas, essa característica de voo é observada com mais frequência nos gansos, pelicanos, biguás e grous. Ao contrário do que algumas pessoas acreditam, nem sempre o voo nessa formação significa que as aves estão migrando. Nos arredores da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, é comum ver as aves voando das lagoas para as ilhas em V, ou em fila indiana. A interpretação mais aceita para essa formação é de origem aerodinâmica, ou seja, as aves poupariam energia e se esforçariam menos, porque seriam favorecidas pelo deslocamento de ar causado pelo movimento para cima e para baixo das asas. A turbulência ou a agitação do ar é mais perceptível atrás do corpo da ave e além das pontas de suas asas, de maneira que a ave que vem atrás se beneficiaria com a redução da resistência do ar. Assim, ela faria uma considerável economia de energia em voos de longa distância. Bom, se a ave que está atrás se beneficia com o movimento da sua vizinha da frente, é uma desvantagem ser líder do bando, isto é, ocupar a posição de vértice do V, onde não há companheiro à frente. De alguma maneira, as aves devem ter essa percepção, porque é constante a substituição do líder. Outra interpretação sugere que o voo em V proporcionaria aos integrantes do bando um melhor controle visual do deslocamento, pois qualquer ave dentro dessa formação teria em seu campo de visão uma única ave e não várias, e isso facilitaria todos os aspectos do voo. Então, esse texto ele foi retirado aqui, ó, o Livro dos Porquês, tá? 2008, e fala aí sobre esse fenômeno, né? Esse voo em formato de V. Então, vamos para as perguntas. Em que tipo de aves o voo em bando formando um V é mais comum? Então, vamos lá. Eu vou colocar as respostas aqui nos espaços em branco que eu tenho aqui na folha, tá? Se a gente olhar no texto, ele fala dos gansos, pelicanos, biguás e grous. Então, vamos colocar lá. Gansos, pelicanos, biguás. Biguás tem acento? Tem. Biguás e grous. Então, são essas aves em que é visto, né? A2. Qual a interpretação mais aceita para essa formação no voo?
Aqui fala que a interpretação mais aceita é de origem aerodinâmica, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. A de origem aerodinâmica. Ou seja, você tem que explicar o que que é, né? O texto fala assim, ó. As aves poupariam energia e se esforçariam menos, porque seriam favorecidas pelo deslocamento do ar causado pelo movimento para cima e para baixo das asas. A turbulência ou agitação do ar é mais perceptível atrás do corpo da ave, tá? De maneira que a ave que vem atrás se beneficiaria com a redução da resistência do ar, tá? Então, com essa formação, ela economiza o quê? Energia, tá? Aí a gente pode colocar, ó, por causa da agitação do ar. Aí fala assim, ó. Ela se beneficia com a ave que vem atrás, né? A ave que vem atrás se beneficia com a redução da resistência do ar. Se beneficia com a redução da resistência do ar. Resistência do ar. Então, a 2 ficaria assim. Vamos ver a 3. Por que os bandos de aves costumam trocar de líder? Aqui no texto falou que é muito cansativo você ser o vértice, né? Porque não tem ninguém na sua frente para quebrar essa resistência do ar, como acontece nas aves de trás, tá? Então, como cansa muito seu líder, ser o vértice, tomar toda essa resistência, essa agitação do ar, eles costumam trocar de líder, tá? Então, porque é muito cansativo. A gente pode colocar exaustivo, porque é cansativo fisicamente, né? Exaustivo ser o líder. Pois o vértice do V recebe toda a agitação do ar, tá? Então, é por isso que eles acabam trocando sempre aí, tá? Vou colocar a resposta 4 aqui nesse cantinho. 4. Qual outra interpretação para o voo em V? Vamos ver aqui, ó. Outra interpretação sugere que o voo em V proporcionaria aos integrantes do bando um melhor controle visual de deslocamento. Então, como não tem um monte de ave na frente dele, tem uma só, ele tem uma ampla visão, tá? Então, o voo em V seria melhor para a visão das aves, tá? Então, é por isso que essa é uma outra interpretação, tá? Elas têm aí uma melhor visão. Pergunta 5. Você já viu alguma vez essa formação em voo de alguma ave? Então, aí é uma resposta pessoal, tá, gente? Vocês vão falar se vocês já viram ou não. Da onde esse texto informativo foi tirado? A 6 aqui. Tá aqui embaixo, né, ó. O livro dos porquês, tá? Da Companhia das Letrinhas. Foi retirado do livro dos porquês. Tem acento? Tem. Porquês. Dos livros dos porquês. Retire do texto um substantivo comum. Então, vamos lá. Deixa eu pôr a resposta 6 mais para cá. Um substantivo comum. Relembrando, substantivo é tudo que dá nome às coisas, tá? Então, um substantivo comum, super fácil de você colocar, é aves. Aves é um substantivo comum. Um adjetivo, tá, gente? Um adjetivo. Vamos ver aqui um adjetivo, que seria uma característica, uma qualidade, um defeito. Aqui, ó, tem fila indiana. Indiana seria uma característica desse tipo de fila, tá? Fila indiana é aquela fila um atrás do outro. Então, indiana é uma característica, é um adjetivo nesse contexto, tá? E um verbo, o texto possui vários verbos, tá? A gente pode pegar aí, vamos ver.
Ver, é comum ver. Ver é um verbo, tá? Então a gente coloca aqui. E a 8, eu pedia para você ilustrar no seu caderno o voo das aves em V. Então você podia fazer um desenho bem bonito, tá? Com um céuzão azul, as aves em V. A gente costuma desenhar a ave. Quando eu era criança, eu desenhava a ave assim, né? Voando, né? Várias aves, né? Voando, era facinho, né? Você fazia um solzão, né? O céu azul e as aves voando, tá? Nossa, eu não fiz a formação em V delas. Vamos ver se eu consigo fazer a formação em V. E é gostoso desenhar, né, gente? Então, e sem contar que eu falei pra vocês que desenhar é uma forma de você interpretar o texto também, tá? Então aí, na 8 vocês podiam fazer um desenho bem bonito, bem colorido da formação em V das aves, tá? Ficou meio tortinho meus passarinhos, não é porque eu desenho mal não, tá? É porque pelo computador não é tão fácil fazer, tá bom? Então, pessoal, essas foram as atividades dessa sexta-feira. Um bom fim de semana. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!